O mundo chora a morte de Rei Pelé. Flamengo fica mais próximo da contratação de Gerson. Juan Quinteiro, Flamengo faz proposta, agrada, mas ainda assim, jogador que brilhou no Mengão e hoje vive na Argentina, faz alerta. Essas e outras notícias, como o retorno do Agustin Rossi aos treinos do Boca Juniors, a gente traz agora no canal Paparazzo Rubro Negro, com muitas informações para vocês. Então, a gente começa daquele jeito. Fala, galera! Saudações rubro-negras! Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Tá chegando aí a virada do ano, né? Penúltimo dia de 2022, um ano que a gente vai sempre se lembrar, um ano histórico para o Flamengo e um ano que a gente vai se lembrar também como aquele que marcou a despedida do maior ícone, né, do futebol mundial. E o Pelé não foi só um monstro do esporte, um ícone do esporte. O Pelé foi um ícone para a humanidade, um símbolo, né? Eu acho que a importância do rei do futebol, do tamanho do que foi Pelé, e ainda essa, essa bandeira é ainda maior, porque ele além de tudo, era negro e sempre representou a vitória do povo brasileiro, a cara do brasileiro. Eu já falei aqui algumas vezes que eu tinha, né, eu perdi o meu tio na pandemia, né, o Roberto, e que eu convivi muitos anos com ele sofrendo preconceitos. E o Roberto, o maior ídolo dele era o Pelé. E eu acredito que muitas pessoas, milhões de pessoas no planeta, tinham o Pelé como um grande ídolo, como eu também, né? Sempre tive ele como um grande exemplo de sucesso em todos os sentidos. Bem, é muito triste, cara. Vestiu o manto sagrado uma vez, jogou ao lado do Zico. Dizia que o Zico, ao ser perguntado quem era o príncipe, se ele era o rei, quem era o príncipe, ele dizia que era o Zico. Considerava o Zico um injustiçado por não ser campeão do mundo. Era, sem sombra de dúvidas, o maior de todos os tempos. Até mesmo Maradona se dizia um jogador normal perto do Pelé. É isso, a gente começa aqui o nosso vídeo dando sentimento aos familiares, a todos aqueles que tinham no Pelé um grande ídolo, e dizendo que foi dia 29 de dezembro de 2022, foi o dia mais triste do Brasil, né? Que Pelé descanse em paz e a gente, com certeza os amantes do futebol perderam um pedacinho do coração. É isso, vamos para as notícias do Mengão, senão a gente fica aqui muito triste, mas eu precisava falar um pouquinho sobre isso. Eu recebi uma mensagem bem por volta de meia-noite, né? Eu já tinha dormi cedo. O Alejandro Mancuso, que jogou no Flamengo, vendo as últimas notícias sobre o Juan Quinteiro, ele me mandou: amigo, não tem condições para jogar no Flamengo. Está morto fisicamente. Por isso que o River desistiu dele, por isso que o River não está insistindo nele, tá? Então o Mancuso, né, o nosso ex-jogador, que hoje vive na Argentina,
e que comenta o futebol argentino, avisando que o Quinteiro não tem condição de jogar no Flamengo. Então eu posso ter me enganado, porque eu sempre, apesar da gente receber muitas informações que ele não estava bem fisicamente, eu sempre falei, ó, o Quinteiro, pela qualidade, né, valeria a pena. E aí a gente fica agora preocupado com essa informação né, que o Alejandro Mancuso traz. Olha só, o jornal, o Globo Esporte, né? Tá aqui, ó, Globo Esporte. Quinteiro é oferecido e Flamengo abre debate sobre investimento em colombiano do River. Clube acena com bons olhos para a possibilidade de contar com o meia de 29 anos, mas mantém a precaução até a virada do ano, à espera do aval de Vitor Pereira. A gente já teve a informação do Jorge Nicola que o Vitor Pereira teria dito sim. E que eu trouxe a informação aqui, né, que o grande Euclides Flá encontrou, uma matéria de 2016, que o Vitor Pereira, lá no Fenerbahçe, pediu a contratação do Quinteiro. Então, é um jogador que interessa a ele, sim, né? A matéria, inclusive, de ontem, o Gavia News, eu tinha visto essa matéria num jornal estrangeiro. O Gavia News trouxe para cá: Quinteiro ganhará salário milionário para jogar no Flamengo. Segundo o jornal Marca, Quinteiro tem chance de receber 2,5 milhões de dólares aí por ano, né, 13 milhões por um ano no Flamengo. Além disso, o diário relata que o montante ficaria consignado nas contas do jogador da Colômbia, algo que o River Plate não tem condições de realizar. E aí eles falam aqui, ó, não posso negar que tem, no caso foi o Quinteiro falando, tem ofertas para ir para outros lugares, mas quero tomar a decisão com a cabeça fria. Esse valor aí daria mais ou menos 1,1 milhão de reais por mês, tá? Para o Quinteiro jogar no Flamengo. Agora com essa informação aí do Mancuso, eu fiquei preocupado, né? Porque ele fala que não está em boas condições físicas para jogar no Flamengo. Também falar com vocês que o Olympique de Marseille, deixa eu só ver se eu tinha separado mais alguma coisa aqui com relação ao Quinteiro não. E a notícia que eu achei aqui importante trazer, que o Goleada Info publicou no Twitter: o Olympique de Marselha entrou na briga com Barcelona e Nápoles pelo meia Azzedine Ounahi, destaque do Marrocos na Copa do Catar. O clube francês está disposto a oferecer 20 a 25 milhões de euros. Tá aí por quê? Que eles queriam que o Flamengo pagasse 20 milhões de euros no Gerson, porque eles querem oferecer esse valor pelo Ounahi, né? Pela transferência dele em janeiro. Então, eles querendo pagar entre 109 a 137 milhões de reais, né? E tá brigando com o Barcelona ou Nápoles. Vale lembrar que o Barcelona não está bem financeiramente, e eles tentando contratar aí o Azzedine Ounahi. Por isso que eles estão querendo resolver essa questão do Flamengo com o Gerson, vender o Gerson. Eles sabem que eles têm a necessidade de fazer dinheiro rápido para brigar com o Barcelona e com o Napoli, tá? O jornal Globo, né, o Globo Esporte, trouxe que o Flamengo dá um novo passo pelo retorno do Gerson após o técnico indicar a saída do meia do Olympique. O clube ainda considera a negociação bastante complicada, mas enxerga a flexibilização de todas as partes para um desfecho positivo. Eu, sinceramente, entrei em contato com uma fonte ligada ao jogador que me garantiu: o Papa, ele tá voltando, vai dar tudo certo. Falou comigo ontem, inclusive me deu feliz ano novo e tudo mais, e falou: ó, ele tá voltando, vai dar tudo certo. Foi a mesma pessoa que me passou que ele estava voltando, quando eu trouxe em primeira mão, né, e depois, inclusive até o Globo Esporte me deu crédito, todo mundo acompanhou. E aí o Gerson voltou lá para a França, essa situação continua rolando, eles já estão de olho em outros jogadores, né, para o meio de campo, querem vender o Gerson, mas o Flamengo não quer pagar os 20, então estão chegando no meio termo. Eu acredito, cara, que nessa primeira semana de janeiro, nós teremos boas notícias com relação à volta do Gerson, e também com relação ao Agustin Rossi, né? Só para a gente fechar aqui, o Sport Bus fala:
Antes impossível, agora sim Flamengo aumenta o otimismo por volta de Gerson. O Flamengo e Gerson não escondem o desejo da volta do jogador e o clube agora está mais otimista após a aproximação dos valores desejados por ambos os times. Tá? Então o Sport Buzz trazendo que a diretoria do Flamengo agora está mais otimista, né? Em novembro não havia possibilidade em função da pedida do Olympique. O Flamengo queria pagar a metade e àquela altura ninguém queria ceder. Agora, na casa dos 15 milhões de euros, 15, 16 milhões de euros, o negócio pode acontecer. Tá? De acordo aí também com o próprio Globo Esporte, houve um avanço na questão que se aproximou um pouco mais do que se considera possível para ver o negócio. Então, o Sport Buzz também falando sobre isso, né? E que o Sevilha do Jorge Sampaoli não chegou com um valor nem próximo do Flamengo. Isso a gente já imaginava, que eles não chegariam com um valor nem próximo do Flamengo. Né? E não tem nenhum clube oferecendo nada perto do que o Flamengo está oferecendo. E vamos falar aqui agora do Agustin Rossi, que está com a sua contratação pelo Flamengo muito bem encaminhada, né? Vai assinar o pré-contrato em janeiro. O Marcos Braz já tem a viagem marcada no começo de janeiro para ir lá resolver, oferecer cerca de 2 milhões de dólares ali, resolver, né, essa questão, não esperar até junho pelo goleiro, já resolver logo em janeiro. Flamengo, ao invés deles não ganharem nada com a vinda dele para o Flamengo oferecendo um valor aí, fala-se em 1, fala-se em 2 milhões de dólares, Flamengo tentando negociar a vinda do Agustin Rossi antes do prazo que teria que esperar. E enquanto isso não acontece, nessa quinta-feira, o Boca voltou a treinar lá na Casa Amarilla. Pois é, o Boca voltou a treinar e quem se reapresentou foi justamente o Agustin Rossi. Se reapresentou, apesar da diretoria do Boca saber que não vai poder contar com ele para o restante da temporada, né, que em junho ele sai já certo e pode sair antes. Então a diretoria do Boca está sabendo do que está acontecendo, o Flamengo vai lá resolver essa questão, mas enquanto isso, o goleiro, né, campeão da Argentina e vice da Supercopa de lá, do troféu dos campeões, né, da Supercopa de lá, perderam para o Racing, mas é o campeão argentino, começa a sua preparação normalmente, né, se reapresentou, até porque ele ainda é jogador do Boca Juniors, tá? Então eles começaram lá os treinos da pré-temporada e tudo mais, e o Agustin Rossi, nosso futuro goleiro, se reapresentou. O Davi Luiz confirmou conversas com jogadores do Corinthians sobre Vitor Pereira. Apesar dele ter elogiado o Vitor Pereira, grande treinador, parte tática e tal, ele falou que era um tremendo treinador, ele confirma que conversou. Ele fala, conversei, mas não te conto. O futebol, quando você não ganha, você tem problemas. Quando você ganha, você é o melhor de todos. O futebol é julgado assim. Veio para o Brasil, foi com o Corinthians até a final da Copa do Brasil, terceiro do Brasileirão. É um trabalho de sucesso, mesmo não ganhando título. Conheço ele de Portugal, já enfrentei algumas vezes na minha carreira, é um treinador de grande qualidade, espero que tenha muito sucesso. Tá? Então, o Davi Luiz, mais uma vez, defendendo aí o Vitor Pereira, elogiando o Vitor Pereira, né, e explicando sobre a questão daquela conversa com os jogadores do Corinthians. Ele não quis entrar em detalhes, mas disse que ele fez um grande trabalho pela posição no Brasileirão, até onde ele levou o Corinthians, né, final da Copa do Brasil. Né, então o Davi Luiz defendendo aí, no caso, o Vitor Pereira. A gente teve uma informação aqui que saiu no Bola VIP, né, com a provável chegada de Gerson. A disputa será mais acirrada no time do Flamengo. Né? Aí eles falam aqui que sobre o futuro do João Gomes, o portal Flaweb trouxe a informação que o Flamengo recebeu uma proposta da Europa para vendê-lo, mas recusou. Os valores chegavam a 44 milhões de reais. E o clube interessado é da Itália, cujo nome não foi divulgado. A direção do Fla acredita que o meio-campista vale mais do que as cifras ofertadas. Pelo amor de Deus, o cara foi o líder dos desarmes do brasileiro
nas 4, olha só, nas 4 principais competições do ano, ele foi líder de desarmes do Flamengo. No Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Pelo amor de Deus, isso não existe. 44 milhões de reais. Vocês terem, eles falam aqui de milhões, né? Divididos por, vou botar 5,20 aqui, 8 milhões e 500 de euros. Pelo amor de Deus, 8,5 milhões de euros. Ele vale muito mais. O João Gomes é jogador de nível de seleção, ele é monstro, né? Ele não vai sair por menos do que 30, 35 milhões de euros. Pode tirar o cavalinho da chuva. Estão malucos, estão achando que é o quê? Proposta ridícula por João Gomes. Ridícula. Isso aí não tem nem que avaliar. É olhar. Quê? Tchau. Pelo amor de Deus. Já a proposta pelo Matheus França aí é outra parada. São 101 milhões de reais, tá? Aí são outros 500. A reportagem do Bola VIP apurou que uma venda vem ganhando muita força nos últimos dias e as partes avançaram rumo a um acordo. O meio atacante Matheus França está bem perto de ser confirmado como reforço do Newcastle, tá? Lá da Inglaterra. Os ingleses conseguiram dar um passo importante para acertar tudo com os dirigentes flamenguistas, segundo o Bola VIP. A negociação está na fase crucial para o martelo ser batido. Ainda segundo nossa apuração, os valores podem chegar a 18 milhões de euros. Tá? O debate está sendo quanto o Flamengo vai receber de forma imediata e quanto esse valor será dividido dependendo de performance do garoto do Ninho. Então eles, segundo o Bola VIP, né, o Matheus França, que tem apenas 18 anos, está perto de sair do Flamengo, considerado aí um jogador muito acima da média. O Newcastle deseja se antecipar aos outros europeus e tem pressa para fechar a contratação do brasileiro. A questão, pelo que o Bola VIP está trazendo, é como vai ser o pagamento, quanto vai receber à vista, quantas parcelas serão, né? Por isso que o Flamengo ainda não teria aceitado vender o Matheus França, né? Mas com certeza, onde há fumaça há fogo, tem muita coisa acontecendo aí. Passar aqui para vocês que nesse ano no NBB o Flamengo não está conseguindo superar o Franca. Aí o Franca está com um timaço, né? Depois de muitos anos do Flamengo, de uma supremacia do Flamengo no NBB, o Franca está montou um timaço, né? E tá indo muito bem. Agora, vale a gente lembrar que tem playoffs ainda, né? E playoffs sempre pode ter uma surpresa sendo pregada, né? O Flamengo fez uma grande partida no Tijuca ontem, lutou até o fim, saiu aplaudido da quadra, mas foi superado aí 69-59, o jogo com a pontuação baixa, né? A próxima partida, dia 8 de janeiro, contra o Pato Basquete. A gente fica triste, óbvio, mas faz parte, cara, faz parte. Algum momento aí, alguma equipe ia ter que jogar um basquete aí um pouco melhor. O Flamengo está se rearrumando, né? Vamos ver como é que vai ser aí, principalmente. O momento que me interessa é playoff. A hora que chegar no playoff, a gente vê se o Flamengo vai crescer e o Flamengo vai conseguir aí, de repente, mudar esse panorama. Também passar para vocês aqui com relação à Copinha, né? O Flamengo está no grupo 5 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha 2023, e vai enfrentar o 15 de Jaú, Aparecidense e Floresta na primeira fase, tá? Que terá o Jaú, no caso, como cidade sede. A estreia do Flamengo será no dia 2 de janeiro, né? No dia da reapresentação de alguns jogadores como Arrascaeta, Varela, contra o Floresta, tá? Então, para a gente passar para vocês aí o Flamengo estreando contra o Floresta. Eu deixo vocês aqui agora com algumas mensagens de jogadores do Flamengo. Convido vocês a acompanharem sempre tudo na íntegra lá na Flá TV. Algumas mensagens de jogadores do Flamengo sobre o Pelé, né? E a nossa homenagem também ao grande rei do futebol. Muito obrigado, galera. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Vou começar falando sobre o nosso rei Pelé, com a história do meu pai. Meu pai morava na roça até os 14 anos e ele escutava o Pelé pela rádio, não tinha televisão. E ele era tão fanático, tão fã
do Pelé, que ele virou santista, que quando ele foi morar na cidade depois para trabalhar de garçom, ele foi jogar futebol sem nunca ter visto um jogo na televisão por causa do Pelé. E não conseguiu, obviamente, ser jogador e me obrigou praticamente a ser jogador por causa do Pelé, né? Eu não queria, ele, com o sonho do meu pai, ele foi me alimentando aquilo e ele me tornou no jogador do que eu sou hoje, por causa do nosso Rei Pelé. Então, assim, é uma notícia que choca a gente, mas eu sempre penso que a gente tem que recordar essas pessoas e lembrar delas com muita alegria por tudo que eles fizeram pra gente, pelo nosso país, pelo nosso futebol. Como eu falei, uma pessoa que veio, acho que todo mundo de pequeno sonha em fazer alguma coisa importante, ele veio não só fez alguma coisa importante, senão que ele foi o mais importante. Ele mudou a história do nosso futebol, ele mudou a história do nosso país perante ao mundo, e hoje, sempre que todo mundo escuta o Brasil para fora, todo mundo sabe que o futebol é aquele futebol verdadeiro por causa do Pelé, né? E claro que tem outros jogadores, mas o Pelé é o maior de todos os tempos. Fica aqui meus pêsames para a família, sinto muito, e que o Rei ele possa acompanhar nós lá de cima e que ele possa, nosso futebol brasileiro possa deixá-lo orgulhoso de lá. Difícil esse momento, né? O maior jogador de todos os tempos e que vai existir. Mandar um beijo para toda a família, que Deus conforte agora nesse momento, principalmente para o Edinho, meu grande amigo. O que dizer do Rei? É o maior. Eu acho que ele acabou falecendo, mas em nossos corações e para sempre ele estará vivo. Então é mandar um grande beijo para toda a família, como eu falei, e dizer que você para sempre será eterno. Rapaziada, só para, infelizmente, a notícia ruim, ele que nos deu tudo, a vontade de jogar bola e de querer estar aqui, o Pelé infelizmente faleceu. Então a gente vai fazer aqui um minuto de silêncio em homenagem a ele, tá? É um momento triste, então vamos orar aí para que a família possa ser confortada.